IBGE divulga censo demográfico de 2022 com dados sobre o perfil sociodemográfico e educacional de pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista aqui no Piauí. Piauí que, inclusive, tem dados que revelam um aumento no número de pessoas nesse segmento. A reportagem é de Edna Maciel. A pesquisa do IBGE revela que o Piauí tem a segunda maior proporção no que se refere a pessoas com deficiências no país, mais de 298 mil pessoas. Os dados apontam ainda que no Brasil, 14,4 milhões de pessoas de 2 anos ou mais possuíam alguma deficiência, o que significa 7,3% da população desta faixa etária. Os estados da região Nordeste apontaram os maiores indicadores do Brasil, com destaque para Alagoas, 9,6%, Piauí, 9,3%, Ceará, 8,9%. Os dados são resultados do censo do ano de 2022, com informações que servirão de base para a aplicação de políticas públicas. Uma informação que chama a atenção no censo é que o Brasil aponta um número maior de pessoas com deficiência visual e a maioria em mulheres idosas. 167 mil piauienses têm dificuldade para enxergar. E a segunda deficiência registrada foi a dificuldade para se locomover, 106 mil pessoas no estado. Outro dado, em cada 5 domicílios, pelo menos um deficiente foi identificado. Ainda segundo a pesquisa, no caso das pessoas com transtorno de espectro autista, foi registrado que o Piauí tem cerca de 38 mil pessoas com TEA, a maioria jovens e do sexo masculino. A Associação de Amigos de Autistas de Teresina registra 164 alunos. 400 alunos estão na fila de espera. Infelizmente, a gente sabe que as dificuldades são grandes, mas existe muitas crianças nas escolas, existe muitas pessoas em suas casas trancadas, que a família de fato não sabe nem o que a pessoa tem de fato de deficiência. Infelizmente, a gente sabe que isso é uma realidade, que muitas pessoas não vão entrar nesse censo por conta, de certa forma, da falha do poder público, da falha de pessoas, né, para que possa estar aí, de fato, buscando essas informações. Eu peço aqui que as políticas públicas, elas tenham um olhar melhor para essas pessoas com deficiência. Não estou falando só do autista, estou falando para todas as deficiências. Precisa ter um olhar melhor, uma qualidade de vida melhor, para que essas pessoas possam, sim, estar dentro da sociedade, tendo uma qualidade de vida muito melhor. A pesquisa também traz informações e faz a relação com o número de analfabetos no país. Praticamente 39% da população com deficiência do Piauí era analfabeta. A média entre a população sem ser deficiente, sem ter alguma deficiência, era de 12,64%. Praticamente, o indicador de taxa de analfabetismo entre a população com deficiência era 4 vezes maior do que a população sem deficiência. A questão, por exemplo, até mesmo da taxa de analfabetismo, ela mostra que essa população, tanto a população com autismo como aquela com deficiência, precisa de políticas públicas específicas, adequadas a cada tipo, por exemplo, de dificuldade, deficiência, né? Então o Estado, aliás, o Estado como um todo, seja o governo federal, municipal e estadual, terão que traçar políticas públicas com base nesses dados que o IBGE está trazendo. Então, tá aí, os dados do IBGE são muito importantes para a formatação de políticas públicas, né? A partir do perfil sociodemográfico, os dados a respeito de pessoas com deficiência, pessoas com autismo. Esses dados são utilizados pelo poder público, seja ele a nível municipal, nível estadual ou a nível federal, para a formatação de políticas públicas, que são tão importantes para proporcionar inclusão de fato das pessoas com deficiência na sociedade. Você acompanha ao longo da história que muitas vezes essas pessoas foram excluídas dos serviços públicos, da prestação dos serviços públicos, excluídas, por exemplo, de situações como acesso à educação, acesso à saúde,
acesso a serviços básicos, muitas vezes invisibilizadas. Então, esse trabalho do IBGE é muito importante para, acima de tudo, proporcionar aos gestores públicos, de fato, um perfil, as quantidades, onde estão, onde moram, o que fazem as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, as famílias, que muitas vezes enfrentam essa dificuldade. Os dados completos, inclusive, e mais detalhados, você acompanha no portaldia.com. Você acompanha todo o detalhamento dessa pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.